de doces da Bálsamo. Claro, filha, a Bálsamo já faz parte da nossa família. Bálsamo Alimentos, sabor caseiro para o Brasil inteiro. O Posto Triângulo está 24 horas de portas abertas para atender você e com cerveja gelada. Referência em qualidade de combustíveis. Posto Triângulo, aberto 24 horas. Posto Triângulo, na Avenida Francisco Junqueira, 1472. Aberto 24 horas. Vai ligar para o Posto Triângulo? Fone 3941-5050. Aberto 24 horas. Posto Triângulo. Beba com moderação. Big Feira é só no Big Compra. Segunda e terça tem produtos frescos e com muita qualidade. Vem pra feira. Laranja Pera Rio, 98 centavos o quilo. Alface, 98 centavos cada. Batata extra, 1,58 quilo. Banana nanica, 1,98 quilo. Alho extra granel, 1,98 cada 100 gramas. Adicione nosso WhatsApp e confira todas as ofertas. Supermercados Big Compra, sempre próximo, sempre presente. Vocês pediram e nós atendemos. Carência zero para consultas e exames simples renovada. Planos a partir de R$ 75,51. Ligue 3977-6500. Santa Casa Saúde, ribeirão.com.br. ANS número 41794-7. Responsável técnico médico Dr. Marcelo de Bonifácio. CRMSP número 83560. TV Tati. Multiplataforma. Agora, na Tati Multiplataforma. O consumidor tem hora e espaço garantidos. Hora do consumidor. Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde a toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Começa agora a Hora do Consumidor. Paulo Garde já está com um sorrisinho no rosto. Tá feliz também, né, Paulo Garde? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. A gente tem que rir, né? Porque senão vamos chorar o tempo inteiro, né? Com tudo isso que está acontecendo por aí. Aí você fica chorando, né? Então é melhor sorrir, né? Mas paciência, Paulo Garde, paciência. Paulo, hoje nós estaremos tolerância. Hoje nós estaremos debatendo dois assuntos bem interessantes. Um deles é com a Sara, que é CEO da Scaffold Education, formada em economia pela empresarial, né, parte empresarial, Business Economics, que reside no Brasil desde 96, e nós vamos falar sobre as questões relacionadas à representatividade feminina também na área de tecnologia. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE, fez aí um estudo e apontou que apenas 20% das pessoas que atuam na área da tecnologia são mulheres. E isso também se estende a outras áreas, né? Posso pegar até a nossa área mesmo, Paulo, do direito do consumidor. Quantas advogadas você encontra que são ligadas exclusivamente ou interinamente ao direito do consumidor, né? Eu me lembro a doutora Larissa de Larissa, né, que trabalha com isso diretamente. Agora, uma grande porcentagem das participações aqui no programa são realmente de homens. Por quê? Não tem ainda um número expressivo de mulheres também dentro do direito do consumidor. Então a Sara estará batendo um papo aqui conosco hoje e também o Dr. Rony Gatto, né? O Dr. Rony aí saiu um pouquinho da geladeira e voltou para o programa, tá? Paulo? Não, ele continua na geladeira. Ele continua, tá frio pra caramba. Ai. Paulo, dando boa tarde aos nossos ouvintes, telespectadores. Quem estiver pela televisão e quiser debater, participar, questionar, né, tirar suas dúvidas com o Dr. Rony, com a Sara, pode entrar lá pelo QR Code que está na sua tela do lado esquerdo, coloca a câmera do seu celular, aponta para lá, ele entra diretamente para a nossa página no Facebook. Aí fica mais fácil a comunicação. Ou pelo telefone 99211-2125, que é o nosso WhatsApp, que aí você pode também colocar a sua opinião, denunciar, perguntar se isso é correto, se não é, se é fake news, se não é, tá? Então nós passaremos aí a debater durante o dia de hoje. Boa tarde, Sara. Boa tarde, você está me ouvindo bem? Perfeitamente. Boa tarde, Dr. Rony. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Tudo ótimo. Já iniciarei com a Sara um questionamento. Sara, nós aqui falamos diretamente naqueles 20% de mulheres dentro da área de tecnologia, né? Mas nós encontramos quase que em todos os setores, quase em todos,
a mesma porcentagem, né? A gente vê no campo político, aqui em Ribeirão até menos, você vê no campo político, você vê no campo nosso do direito relacionado ao consumidor, uma porcentagem muito pequena. E o que vem faltando para essa expressividade, já que, teoricamente, os direitos aí estão trabalhando de forma igualitária, né? As duas partes possuem os mesmos direitos e deveres. O que falta hoje na comunidade, na sociedade brasileira? Olha, eu acho que para colocar não é somente no brasileiro nisso, tá? Vamos falar de mulheres em tecnologia. Mulheres em tecnologia acaba indo para ensino superior 35% das mulheres. Então, vai menos que os 50%. Mas isso é verdade para os homens também. Então, em geral, para a educação STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia, matemática, vai menos pessoas. Então, nós começamos com menos gente que entra nisso. E aí, o porquê a mulher não é representada? Aí tem processo de seleção, tem certas discriminações, talvez, que acontecem na promoção, e tem afinidades também que existem, que às vezes o jeito que nós mostramos que é tecnologia na escola e a sociedade mostra, não é um lugar colaborativo e criativo que é. Então, às vezes, nós mostramos uma coisa muito isolada, muito solitário, que trabalha com um computador só, e que as mulheres e os homens talvez não estão percebendo se nós não entramos todos nisso, nós temos gente com poucos pontos de vista dentro dessas seleções de tecnologia. Então, acho que é complexo, a sociedade é complexa, como você colocou, a representação feminina tem vários motivos porque ela não é maior em vários segmentos, não? Se nós pegarmos a área da tecnologia, realmente a tendência ainda é uma profissão, e dentre todas elas, desde a parte a mais mecânica, né, mais braçal, até a mais relacionada ao raciocínio, ela ainda é um pouco masculinizada, né? Infelizmente ela é tratada ainda dessa forma masculinizada. Vou dar o exemplo, aí você pega a enfermagem. A enfermagem, a tendência é ter um número maior de mulheres. Por quê? Talvez o trato tenha sido melhor, o cuidado de lidar com as pessoas, talvez a inteligência emocional seria a separação aí do joio e do trigo entre uma área e outra. Mas aí vem a área de tecnologia. Eu conheço uma mulher em Ribeirão que trabalha na área de tecnologia, e na área de tecnologia da parte da ciência da tecnologia, né? Ela busca mais experimentos e tudo mais na parte robótica. Falta dentro das universidades, logicamente que o processo seletivo é igual para todos, isso é base, mas falta dentro das universidades algum tipo de trabalho ou que se fomente na sociedade de uma forma clara entre as ONGs, entre as outras empresas que trabalham na área, para que deem espaço às mulheres nesse mercado. Por que eu falo a respeito disso? Para também mostrar o que a mulher tem como diferencial nesse nicho, nesse ramo de mercado, do homem. É por aí, doutora? Olha, eu não sou doutora, então, para começar. E dentro da área acadêmica, eu posso falar na parte de que nós olhamos como interessantes desafios. Então, tanto na educação fundamental, ensino médio e educação formal, superior, eu acho que o tipo de desafio, às vezes, não é interessante para a mulher, aquilo que é mostrada. E isso, eu estou falando isso não como mulher, eu acho que para mulheres e homens, às vezes, coisas não são interessantes. Então, vou dar um exemplo. Quando você vai para a robótica, muitos dos desafios são, vamos fazer uma lutadora sumô para ver se ele consegue carregar um limite ou outro, o peso. Um desafio que poucos interessam, fala a verdade. Agora, é de homem e de mulher? Isso talvez nem é de homem e mulher, mas é um desafio muito claro que eu vou olhar sensores, programação, mas para um fim que é uma luta de peso e de força. Não sei se isso é interessante para todo mundo. Então, eu acho que
no lado educacional, eu acho que nós temos que mostrar oportunidades mais interessantes. Então, o Google Moonbots, o Google soltou uma coisa para fazer um robô que ia para a Lua e tinha que buscar pedras para depois fazer uma pesquisa, e essas pedras eram preciosas para resolver o problema humano. Entrou muito mais gente, tanto homem e mulher, mas entrou mais gente, porque o desafio era mais interessante. Então, eu acho que um lado é desafios interessantes para a sociedade de verdade, que atende à vida das pessoas, e isso vem a curricular. Eu vou já aproveitar o que você falou, então, Sara, que é o seguinte: a mulher, ela tem tendência a buscar desafios maiores do que o próprio homem em uma carreira na área de tecnologia? Não acho isso. Eu acho que você estava falando, que eu ia complementar, ponto de vista. Então, eu sou muito feminista, então vamos falar, eu não acho que todas as mulheres são de um jeito, todos os homens são de um jeito. Tem muitos homens que eu tenho muito mais afinidade e coisas parecidas que uma mulher, mas não é por aí. São pontos de vista diferentes. Da experiência da vida, do que acha importante. Os desafios que eu acho que a tecnologia pode resolver, você olha os ODS, você olha situações de educação, situações de clima, várias coisas, que nós podemos usar a tecnologia para resolver problemas enormes. Não estou falando que o homem não gosta disso também adora isso. A questão é que nós podemos conseguir mais homens e mulheres dentro dessa área e ter mais pontos de vista para essas soluções se nós começamos desde cedo com essas oportunidades. Então, quando nós olhamos tecnologia, nos filmes mostra uma pessoa de capuz, sozinho, olhando um computador e trabalhando 24/7. Isso não é atraente para muita gente, mas isso não é realidade. A realidade é um ambiente colaborativo, criativo, onde fala com muita gente, acha soluções diversas. Então, o que estamos mostrando é um pouco que nós colhemos, tá? E isso é matemática também. Matemática na escola, assim, eu gosto de matemática, mas assim, às vezes você faz algo e você fala, por que serve? E as pessoas começam eu não gosto de matemática. Aí você fala, vai comprar uma casa, agora precisa fazer juros, agora precisa calcular metro quadrado. Fala, nossa, eu preciso de matemática porque é tão útil. Por que não fala isso na escola? Mas aí você vai falar, você quer comprar casa com 15 anos? Também não. Então temos que achar coisas que são intrigantes para a pessoa no lugar que elas estão. Não esperar coisas muito abstratas e fora da realidade. Não sei se estou sendo claro. Tá sim. Eu vou te perguntar sobre a questão também americana com o Brasil já, para entender também se lá fora é feito algum tipo de trabalho específico para aumentar a participação feminina dentro do mercado da tecnologia, né? E já vou perguntar para o Dr. Rony. Dr. Rony, nós falamos agora no início do programa. É visível, eu falo diretamente do direito do consumidor, é visível a não presença ou a presença quase irrisória de mulheres que trabalhem com o direito do consumidor. Existe um porquê dentro das áreas? Existem preferências para que dentro do direito, nas linhas do direito, que se busquem ou X ou Y para trabalhar? Não, Rodrigo, não acho que haja uma preferência ou uma falta de preferência pela questão consumidista, né? As mulheres, infelizmente, elas ainda têm de lutar muito para se igualarem em número, né, de profissionais com os homens. No direito, acho que, ao contrário de outras áreas, o número de mulheres que atua já é até bastante grande, né? Se eu pegar o meu escritório aqui, a curva é exatamente invertida. Eu tenho mais mulheres trabalhando no escritório do que homens. No direito do consumidor, não vejo diferença nesse ponto. Eu teria que olhar com um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado. Mas é uma área onde elas têm se destacado, sim.
Acho que eu não compartilho dessa impressão que você tem especificamente na área. Agora, algumas áreas como, por exemplo, direito penal, são áreas onde costumeiramente o público, né, o cliente não é tão interessante ao público feminino, o ambiente, né, também não é tão afeto ao público feminino, é capaz de encontrarmos um número menor de profissionais. Para consumidor, societário, tributário, elas têm se destacado bastante. Eu acho que temos aí excelentes profissionais no ramo, nos expoentes, mas ainda, frise sim, número inferior ao de homens, o que reflete um problema talvez de ascensão em carreira, isso tudo que a gente já vem discutindo. Ô Rony, eu preciso fazer uma pergunta que até o Kleber Gula nos enviou, que diz respeito também a um pouco do nosso direito do consumidor. Eu vou fazer a leitura do que realmente ele passou. A mulher foi em um determinado órgão público e o órgão público fechou às 4 horas e ela estava lá dentro para ser atendida. E aí ele ficou do lado de fora, bem específico, com vontade de ir ao banheiro. A administração pública disse o seguinte: não, mesmo você acompanhando a pessoa que está do lado de dentro e você do lado de fora da empresa, nós não podemos dar acesso a você. Aí a pergunta foi o seguinte: por ser um órgão público, não teria também que deixar aberto as pessoas a utilizarem ou não? Não, acho que não. Primeiro, a gente não está falando em relação de consumo nessa situação propriamente, né? O órgão público, como o órgão privado, ele tem seus horários de funcionamento. A pessoa, estou com vontade de ir ao banheiro, quero adentrar o órgão público, não existe essa previsão, nem essa obrigatoriedade. Até porque o estar ou não com vontade de ir ao banheiro é de uma subjetividade enorme. Imagine a quantidade de fraudes e até por questões de segurança que são evitadas com situações desse tipo, especialmente em final de expediente, onde a vigilância já é menor, enfim. Mas o senhor estava do lado de dentro, aguardando, paciência, né? E acho que até em momentos de pandemia que ainda estamos, não podemos esquecer que apesar de vacinação em andamento, ainda passamos por um momento crítico de pandemia, não é razoável se exigir do órgão público que permita a entrada depois do horário. Teria que buscar uma opção ali na região para suas necessidades, penso eu. Ô Paulo, você trabalhou na diretoria do Procon cercado também de mulheres, e mulheres que eram muito mais técnicas no trabalho, né? Sem querer fazer proselitismo, mas a mulher é muito mais dedicada, né, Rodrigo? A mulher é muito mais perspicaz, ela enxerga um pouco além do homem, né? Eu estou falando em condições normais, né? Tem também aquela que não quer trabalhar, assim como tem aquele que passa longe do trabalho, do serviço, né? Mas a mulher, via de regra, ou regra geral, ela é muito mais, percebe muito mais uma mentira, né, contada do que o próprio homem. Isso é da natureza da mulher, né? Sempre muito mais perspicaz que o homem, né? Quer dizer, esse é o meu modo de ver, de enxergar a coisa, né? Posso até estar errado, mas como diz, eu vou tomar pau aí na rede social, mas também não estou preocupado com isso, né? Porque essa é uma grande verdade, né? A tua monografia foi em cima também da participação feminina, né? Dos eventos sociais. Sim, principalmente com relação à luta pelo direito ao voto, né, feminino, né? Uma coisa que até 32 não existia, né? E aí 32, 35, porque ela foi concedido o direito ao voto, mas só teve eleição, eu acho que 2, 3 anos depois, né? Alguma coisa assim. Agora de cabeça não lembro, mas a luta da mulher para ter igualdade de condições sempre foi muito grande, né? Sempre foi muito grande. Hoje, a mulher luta com um espaço dentro também da tecnologia. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu tenho certeza que ela enxerga alguns pontos negativos em determinados programas ou em determinadas situações que o homem
às vezes passa por cima, né? É isso. Eu vou direto então para a Sara no questionamento, porque quando nós temos aí o Brasil, né? Estamos discutindo uma educação, contexto de educação no Brasil. E aí nós pegamos exemplos fora do país. E são esses que eu gostaria também de falar, porque nós sabemos que aqui falta realmente que se fomente aí um público feminino dentro da área de tecnologia e fora do país. Estados Unidos, Inglaterra, na Europa, eles têm esse costume de dar uma atenção especial nessa carreira tecnológica para o público feminino? Olha, está crescendo lá fora também um olhar porque as mulheres lá fora têm talvez mais igualdade em termos de seleção de carreira e depois porque não fica na tecnologia, porque não são promovidas dentro da tecnologia. Então tem conversas a como melhorar isso. Então eu acho que vocês colocaram uma das coisas, por exemplo, de modelos. Então, onde nós temos mais mulheres em direito, você vê mulher que enxerga que ela pode também ir para essa carreira porque tem mulheres. Então, modelos são importantes. Agora, tem um problema em tecnologia que tem sido identificado que se chama um pouco um ambiente muito masculino, muito jovem e um ambiente talvez que trabalha 24/7 porque está no computador, pode fazer isso em qualquer lugar na internet e que tem tido alguns problemas de assédio ou de falta de limites. Eu acho que tanto de limites para fazer quando fazer uma reunião e a mulher acaba não se sente que ela tenha ambição tanto para a família como para o trabalho. Então, um ambiente sem limites cria uma situação onde uma mulher que tem uma família ou tem crianças e quer equilíbrio da vida se sente um pouco hostil ao ambiente para a mulher, por vários motivos. E tem uns trabalhos para melhorar isso, como bastante mentor. Então, o que coloca dentro das empresas? Um mentor que pega e fala, olha, isso que é importante para crescer, onde nós queremos que você faz networking, que você sai do ambiente da sala de reunião, onde antigamente ia para o golfe ou ia para futebol, e onde faz o networking, e a mulher não era incluída, e ainda não. Então, como que nós podemos fazer esse networking para as mulheres ser promovidas? Então, tem várias políticas que estão acontecendo dentro das empresas para melhorar o ambiente e a habilidade de ser promovida. E isso tem melhorado muito. Acaba sendo até extremamente cultural, porque se você pega uma criança, um menino e uma menina, a menina que resolve brincar de carrinho, culturalmente, a família acaba interrompendo aquele processo, né, por até a questão da parte, vamos dizer, a palavra certa, da parte do feminino e masculino. Então existe isso ainda. Aí na hora que você chega lá na frente para mexer com tecnologia, que é uma área extremamente masculinizada ainda, que aí a gente pega lá dentro dessa área mesmo, né? Os maiores obstáculos que eu recebi aqui, que acontecem, é a questão da desigualdade salarial, que é nítida ainda dentro da área de tecnologia. A questão do abuso e o assédio que ocorre em todas as outras áreas, podem ocorrer. Mas dentro da área de tecnologia, por um ambiente mais do sexo masculino, a tendência seria aumentar. A falta de oportunidade do crescimento, né, no vertical, normalmente se tem no horizontal só, mudando de seção e tudo mais, e isso realmente atrapalha o desenvolvimento. Eu não nego em falar que isso vem da questão extremamente cultural, lá do berço, onde você impede o desenvolvimento da mulher em determinadas áreas e a limita para outras áreas. Tem uma pergunta vou fazer esse joguinho, Paulo, com o direito do consumidor também, com o Dr. Rony, porque ontem o Fernando Duarte fez uma pergunta a respeito do Procon, né, aqui da cidade. E hoje eu recebi do Marcelo Reis um comentário seguinte, doutor. Ele foi em um determinado banco aqui da cidade, a nossa Caixa Econômica Federal, e ele ficou quase 3 horas entre chegar no local e ser atendido. A informação foi: nós estamos com um número reduzido de pessoas, por conta da pandemia,
E 2, porque o governo, nem estadual nem federal, na Caixa Econômica Federal, especificamente federal, não abre concursos. O que o consumidor teria direito, o que ele poderia fazer para resolver um problema desse? Na ausência do PROCON, que é o que está acontecendo. Veja, em caso extremo, ele pode até solicitar na agência o comparecimento de uma viatura policial. Né? 3 horas em uma agência bancária não é nem um pouco razoável, não encontra nenhuma justificativa. Né? Mas o governo não abre concurso, não interessa, a responsabilidade é do Estado, no caso da União, por ser uma autarquia federal. O regramento do atendimento, o tempo de atendimento é regulado por lei. A lei municipal também se aplica à Caixa Econômica Federal, independentemente dela ter ou não ter funcionário. Então, ela querendo funcionário tem que atender bem. Então, ele pode fazer as denúncias desde a própria Polícia Militar, através de uma ocorrência policial. Ele tem os canais de ouvidoria da Caixa Econômica Federal, que ele vai pegar o contato lá no próprio site da CEF, né, cef.gov.br. Lá embaixo tem a ouvidoria, e também pode fazer a sua denúncia no próprio Banco Central. O Banco Central também toma providências administrativas e até multa a Caixa Econômica. Se isto se torna uma conduta repetida, né, eu vou dizer, se não foi uma vez só, de uma forma esporádica, e esse consumidor toda vez tem o mesmo problema, o mesmo descaso, a mesma demora exagerada em atendimento, num caso extremo, podemos pensar até numa reparação por danos, né, que é a tomada do tempo útil daquele consumidor de uma forma desmedida. Então, isso o judiciário também tem, em algumas situações, fixado reparação. Né? Mas, veja, é um caso extremo que a reparação caberia, não é o comum, porque o comum o judiciário ainda trata como um mero aborrecimento e o banco fica sujeito a sanções administrativas. Né? Então, as multas, as restrições, enfim, impostas pelo Banco Central. Paulo. Isso aí é o típico caso. Não tem fiscalização, Rodrigo. Rony, isso acontece sempre, né? Sempre. Agora, 3 horas é um verdadeiro absurdo, né? Até 2016, final de 2016, os bancos foram autuados ali naquele período de 5 anos passados, os bancos foram regiamente autuados, posso te garantir, com mais de 11 milhões somando tudo, né? Aí vai dizer assim, pô, mas aí os bancos recorreram. É lógico que eles vão recorrer. Quem recebe uma multa de 500, 600 mil reais, o cara tem que recorrer. Perderam aqui na primeira instância, agora na segunda eu não sei o que aconteceu, porque eu estou fora há muito tempo, mas nós deixamos lá muito mais de 11 milhões em autuações, especialmente nas agências bancárias, especialmente em 2 agências, em 2 bandeiras, né, vamos dizer assim, mais conhecidas do Brasil. São as mais, sem ser a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Ficaram lá, devedores na época, né? Agora, se recorreram ao Tribunal de Justiça, porque o STJ já havia dado ganho de causa a vários PROCONs, né? Na mesma situação. Então, quero crer até que por extensão, né? E você tem um outro termo técnico que você usa no jurídico, mas por extensão a justiça tem que valer também para o PROCON de Ribeirão Preto. Portanto, basta o gestor do PROCON, né, e que está ligado diretamente ao prefeito da cidade, basta que ele saia da agência, da sede do PROCON e vá até as agências. Aí vai encontrar uma série de irregularidades a partir da entrada do consumidor, né? Esse negócio que o Rodrigo falou agora há pouco, que você disse muito bem, olha, a área de governo ou qualquer outro estabelecimento não tem mesmo que entrar porque a pessoa está lá com vontade
de ir no banheiro fazer xixi, tá certo? Que procure outro lugar, porque com essa infestação de agora tem até a dengue também, viu? Tá pegando de novo, viu? Pouca gente está falando nisso aqui em Ribeirão Preto, mas a dengue está ali, ó, tá comendo pelas beiradas, viu? Então, o Rony falou muito bem, não tem que deixar mesmo entrar. Agora, se o PROCON realmente fiscalizasse, aí a conversa seria outra, né? É isso, Rodrigo. Eu vou pegar a Sara. Tô no 4G, sim, viu? Ah, tá. Eu vou pegar a Sara porque vou pegar o exemplo. A Fundação PROCON, ela é representada e a direção dela aqui em Ribeirão é por uma figura feminina. Nós temos a Fundação PROCON, PROCON São Paulo, que é representado por uma figura masculina, né? Nós tivemos no PROCON de Ribeirão Preto a Ana Paula Paiva, que fazia muito tempo, se eu não me engano, não tínhamos, né, Paulo, uma figura feminina dentro da diretoria do PROCON, né? Acho que foi a Ana Paula que foi a primeira. Tempo, né? Não me lembro também. Teve uma lá atrás, lá em 1900 e bolinha, mas... E aí eu pergunto o seguinte, porque no Brasil nós temos alguns projetos sociais que buscam a inserção da mulher dentro do mercado de trabalho, especificamente na área de tecnologia, né? Porém, dentre esses, eu vou dizer uns 5, 6, dentre esses 5, 6, ele é mais para a parte mecanizada, robotizada. Então é onde a mulher ela acaba trabalhando com o mesmo poder e a mesma força que o homem. As outras acabam indo para a tecnologia ou da computação, ou na área da televisão ligada à comunicação, né? Então pelo menos tem 5 projetos que trabalham nessa área. Aí eu pergunto para a Sara, a pergunta para a Sara é a seguinte: qual que é o maior enfrentamento e, aliás, como poderia ser a mudança para que essas mulheres voltassem a se interessar por um mercado que, vamos dizer, teoricamente é um mercado duradouro, é um mercado que não iríamos retornar à Era das Pedras, né? E o que poderia ser feito para que existisse esse aumento? Olha, é um pouco que nós estamos fazendo aqui, falando que a mulher, o lugar dela é onde ela querer estar, e que de fato é um campo super promissor e que deve ir. Eu acho que isso parece que nada, mas tem que falar. É um lugar para mulheres e que queiram, é possível, são capazes, totalmente capazes, não? Outro lado eu sou CEO de uma empresa de tecnologia. E eu também fui diretora estratégica dentro da minha empresa de engenharia e de produção. E meu trabalho sempre como que estamos selecionando as mulheres. Agora, isso estava dando privilégio às mulheres? Não. Estava só fazendo conta de que, de fato, chegava a informação a elas. E que elas sabiam que, de fato, ia contratar. Porque tem mulher que desiste porque acha que tem um limite, um obstáculo, que às vezes tem, às vezes não tem, e não entra, não se joga para se candidatar. Então, eu acho que é importante que as empresas mostram imagens de mulheres engenheiras ou de tecnologia, fala que realmente é um lugar de ambiente, mostra foto do ambiente que tem mulheres e homens e que mostra essa diferença. Então, na nossa empresa, eu sou CEO, mas não acontece só porque eu sou mulher que tem todas mulheres. Nós temos 25% das mulheres em desenvolvimento, que é mais ou menos um pouco maior que a média, 45% na empresa. Aí você tem um ambiente como todo um pouco melhor para as mulheres. Agora, se falar uma empresa tem uma vaga para uma mulher, quem tem não tem ninguém para ter conversa, de sentir de fato que tem espaço. Então, eu acho que nos lugares tem que fazer um trabalho de mostrar que de fato querem mulheres e que vão tratar de forma com equidade. E acho que isso é a situação. Ô, Dr. Rony, tem até um questionamento, aliás, agradecer demais o Rodolfo Miloni, que é jornalista e é assessor e que ele tem passado entrevistas sensacionais aqui pra gente, que inclusive já pediram para reprisar em um determinado momento essa entrevista, né? E vou aproveitar a pergunta que ele fez para a Sara e vou usar diretamente para você nessa questão de leis.
tudo se fala em lei, tudo se fala em eu preciso de uma lei para que haja inserção da mulher, as cotas, a inserção de negros e tudo mais no estudo. Preciso de uma lei que comporte o consumidor a seguir uma determinada regra, né, ou a agir de uma determinada forma. Existe a necessidade tamanha de se construir leis e mais leis no país ainda, ou falta ainda um pouco da consciência ética e moral? Bom é que você dá a pergunta, você faz a pergunta e já me dá a resposta, né? A linha já está aí. Não é a pergunta do 1 milhão, né? Ainda bem, o Paulo Gás está falando alguma coisa lá, ó. Que pergunta ótima, viu? Então... Ô, Rodrigo, essa pergunta ela acaba, se a gente for lembrar, desde que eu venho participando aqui do programa com vocês, é um assunto recorrente. Por que é que nós temos tantas leis? Porque nós não entendemos os princípios básicos que devemos seguir na vida em sociedade. Porque nós não temos educação suficiente. Tá? É por isso que a gente precisa de tanta lei. E mesmo com tantas leis, nós não cumprimos as obrigações mínimas. Então, quando eu levo isso para a seara do direito do consumidor, nós já tivemos a oportunidade de mencionar aqui, a Sara vai talvez compartilhar dessa experiência, a diferença de tratamento de consumidor em países que consideramos hoje desenvolvidos, como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Alemanha, onde o consumidor ele não precisa implorar por uma troca de produto defeituoso, não estando satisfeito, ele simplesmente informa que não está satisfeito, e aquele comerciante, aquela empresa tem prazer em trocar o seu produto. Né? Ontem mesmo eu falava com um vizinho ali de casa e ele me dizia, olha, eu comprei uma calça jeans, usei a calça 6 meses, a calça fez um pequeno rasgo, eu levei na loja, falei, eu quero comprar uma outra calça igual. A lojista falou, não, você não precisa comprar, porque se ela rasgou, alguma coisa está errada, toma outra calça nova. Eu falei, não, mas eu usei a calça 6 meses. Não tem problema, a calça é sua, toma de presente. Então não precisa de lei para isso. É claro que existem leis que, se descumpridas, têm penalidades severas. Mas o acionamento é muito pequeno porque as pessoas são habituadas a cumprir com suas obrigações. O mesmo se diga em relação a cotas para negros, a leis que protegem os interesses das mulheres e que dão melhores condições, propiciam a melhor inserção em mercados de trabalho. Isso só é necessário porque nós ainda temos problemas culturais que precisam ser tratados. A minha esperança, de verdade, é que no futuro nós não precisamos nem lembrar que essas leis existem. Né? Desde o estacionamento da vaga do idoso, que eu não vou estacionar na vaga destinada a um idoso ou naquela vaga mais próxima, por educação e não por uma obrigação. Que eu vou dar à mulher que trabalha na minha empresa o mesmo tratamento que eu dou a um homem e respeitar as desigualdades naturais existentes, isso é muito interessante. Quando eu falo em dar o mesmo tratamento, significa que eu preciso colocar os dois em iguais condições para trabalho. Então, se a mulher está, por exemplo, no período de gestação, numa gravidez, o homem não fica grávido ainda, é óbvio que eu tenho que tratá-la de maneira diferente durante aquele período da sua vida, para que eu propicie ela a condição de trabalho como a de um homem que não tem essa situação de gravidez. Não adianta eu falar isso, que somos todos iguais. Não somos todos iguais, nós temos sim diferenças. E o princípio legislativo é de que essas diferenças devem ser respeitadas. Mas a base de tudo, Rodrigo, você trouxe a questão da ética, a questão do respeito, a questão da educação. Quando não temos, fazemos muitas leis. Leis que, inclusive, em alguns momentos, são imorais, não são éticas, e aí merecem correção pelo judiciário. Paulo? Onde falta ética, falta moral, precisa colocar lei para regulamentar essa coisa toda, né? Porque se tem mais, né? Lei que é feita e que não tenha uma penalidade pela infração àquela lei, não vira absolutamente nada no Brasil. No Brasil não vira, né? Vão desdenhar dessa lei. Por isso que precisa muita lei, porque falta ao brasileiro ainda, infelizmente, falta ética, falta humanidade, né? É só você abrir jornal, ouvindo jornais aí na TV, que você vai ver isso o dia inteiro, né? Abuso do homem
com isso aí de... Só porque é mulher eu posso dar uma cantada, né? Não, peraí. Não é não, né? Não é não. Então, falta respeito também, né, Rodrigo? Aí, Ô Paulo, o Dr. Rony... Eu queria fazer uma pergunta. Faça. Eu queria fazer uma pergunta. É o seguinte, Eric Hobsbawm foi um historiador, né, inglês, vivia na Inglaterra, ele nasceu, se eu não me engano, na Alexandria, né? E ele escreveu vários livros a respeito da história das revoluções, a era do capital, a era das revoluções. Enfim, ele escrevia sobre alguma modificação que existiu na sociedade. E aí eu queria perguntar para você o que você acha de, nesse momento, poder escrever um livro a respeito da era da tecnologia, também com a inserção das mulheres. Essa pergunta para mim? Essa. Olha, eu acho super interessante que nós passamos por uma era onde nós falamos que era a era de informação, e agora estamos falando de uma era tecnológica, digital, revolução total da maneira de fazer tudo. Então, eu acho tão importante. As pessoas perguntam por que é importante que a mulher entre na tecnologia. Então, tudo bem, tem 20%, tanto faz. Elas fazem outras coisas que elas gostam, etc. Mas a questão é um pouco que vocês falaram antes, da ponto de vista diferente, que estamos na construção da sociedade nova com essa revolução digital. E nós precisamos de mais mentes e diferentes mentes, a diversidade nessa construção. Então, eu acho, se nós podemos falar que as mulheres precisam fazer parte disso, como todas as pessoas que têm diferentes maneiras de olhar deveriam entrar nessa construção, eu acho que é isso que nós temos que olhar. Não deixar pessoas para trás. Vocês estão falando de ética, moral, disso. A tecnologia, se nós não tomarmos cuidado, ela vai definir qual é a nossa ética. E o machine learning e a aprendizagem das máquinas que foram construídos por pessoas e poucas pessoas e vão aprender de vários algoritmos, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ter poucas pessoas nos controlando. E aí tem que ver quem que fez. Então nós precisamos mais gente olhando isso. Tanto no direito, você fala da regra e a punição. Com a tecnologia, você não tem punição. Às vezes você não tem escolha, porque é escolhido por você. Então, eu não sei se estou se respondendo, mas por mim, quando estamos falando de escolhas, precisamos a sociedade como toda olhando para isso, igual a política. Então, nós precisamos de todo mundo representado nisso. Ô Paulo, eu vou usar as duas perguntas feitas, uma pelo Matheus Gobi e outra pela Joyce Custódio, que são diretamente para a Sara, no que tange o seguinte. Quando eu falei sobre a cultura, que é culturalmente, né, no Brasil, a presença ou não em determinadas questões relacionadas à parte do masculino e do feminino, ele diz o seguinte: como podemos trabalhar isso desde cedo nas empresas? Aí nós partimos aí para um campo empresarial. E a Joyce, ela continua com o questionamento dizendo o seguinte: como estimular as novas gerações de mulheres a se interessarem por carreiras da tecnologia, como engenharia e computação. Então dá para juntar essas duas perguntas. Isso, eu acho que tem o desde cedo nas empresas, e eu acho que demonstrando até, assim, uma das coisas que eu faço, o CEO de uma empresa que tem uma plataforma digital para aprendizagem. Então, eu acredito muito na habilidade das pessoas fazerem escolhas para aprendizagem e não ficar somente formatado pelo aquilo que a sociedade coloca, o que o professor quer te dar, mas que você tenha escolhas na aprendizagem. Então, essa plataforma permite que as empresas dão a opção para as pessoas para mostrar carreiras possíveis e as pessoas entram. Então, eu acho que uma das coisas é mostrar carreiras possíveis dentro das empresas para as mulheres. Pelo lado da educação, desde cedo, eu acho que
é de fato mostrar modelos. E é como vocês estão falando, antigamente todos os enfermeiros eram homens, depois eram todos mulheres, e agora está misto. Antigamente não tinha contador mulher, agora você vê. Então, nós temos que mostrar esses modelos para crianças desde pequeno. E que quando fala de carreira, de não falar que todo bombeiro é homem, e todo enfermeiro é mulher, e todo professor é mulher, nós temos que mostrar essa diversidade desde cedo. E aí as pessoas vão fazer suas escolhas sabendo que elas têm essa capacidade. Agora, tem mais um outro elemento que eu acho que um pouco que vocês estão falando da sociedade, como que é tratado menina desde pequena e homem, que eu acho que prejudica um pouco as mulheres para a engenharia e para a tecnologia. Que as mulheres tendem culturalmente a ser tratadas de ser cautelosas. Cuidado disso, violência, seja limpinha, organizada, tudo perfeitinha. E os homens vai lá, brinca, se estoura, se quebra o braço, tudo bem. Claro que eu tive uma criação que era bem assim, vai lá e se arrisca. Mas o que acontece? Quando você fala de criar tecnologia, engenharia, tanto tecnologia, você está falando de aprender o tempo todo, criar o tempo todo e que não tem perfeição. Sempre tem uma próxima camada. Então, nós precisamos ter gente arrojada e as mulheres precisam sentir bem que eu não sei tudo o tempo todo para ser perfeccionista. Então, eu acho que isso é uma coisa que a sociedade tem que pensar, como está criando as meninas e como estamos criando os meninos. E se nós estamos criando todos para ser cautelosos quando devem e arriscando quando devem e podem. E acho que isso é uma coisa para pensar um pouco. Tem uma pergunta feita pelo Rodolfo Milone, jornalista, que ele questiona o seguinte ao Dr. Rony. Ele levou o carro dele na concessionária para consertar o farol esquerdo. Mas eles consertaram o direito. Aliás, o direito não tinha problema nenhum. Arrumaram um problema que não tinha. Ele está dizendo, eu luto para solucionar isso, mas eles não querem colaborar. O que ele pode fazer? Peraí, volta, eu acho que é o seu. Aí, voltou, Rony. Não voltou, eu acho que é o seu que está mutado, Rony. Desculpa, eu mutei aqui para não dar ruído. Mas eu tô rindo aqui, né? Ainda bem que ele foi até a concessionária arrumar o farol do carro. Já imaginou se ele fosse operar o joelho? Ia ser bem pior a situação dele. Mas tem algumas situações que são cômicas, são hilárias, né? Veja, se prestaram o serviço de forma inadequada e errada, é óbvio que ele tem o direito ao refazimento do serviço sem nenhum custo adicional, né? Esta hora é que o PROCON tem que ter uma mão firme para que ele faça a sua denúncia junto ao PROCON. E no extremo, não sendo solucionada a questão, ele vai precisar realmente buscar o judiciário, seja pelo juizado especial, né, seja por meio da justiça comum com o amparo de um advogado. Mas não tem lógica a recusa da concessionária, beira o ridículo uma concessionária agir desta forma. Em especial se ele demonstra que o farol esquerdo continua com o problema, ele deve ter um orçamento, né, apontando a troca ou manutenção daquele farol esquerdo, e o serviço é executado no direito, infelizmente a concessionária perde. O consumidor não pode ser lesado, ele tem que ter o seu serviço concluído de forma adequada, não tenho a menor dúvida disso. Ô Rony, na hora que você falou a respeito dos idosos, né, da vaga dos idosos, existe a lei. Existe lá o recurso que é estipulado para que o idoso utilize aquela vaga, aquele espaço. Quando você acaba entendendo a lei, o motivo dela ter sido criada, você aí acaba tendo um respeito com aquela vaga, né? Você entende as limitações daquela idade para os idosos, da mesma forma para os deficientes, que nem o Big Compra fez o único local em Ribeirão que tinha uma vaga estritamente ligada para gestantes, foi o supermercado Big Compra. Ele fez uma vaga somente para mulheres gestantes. Ou seja, logicamente, isso agrada a clientela, acaba fidelizando alguns clientes, é importantíssimo. Porém, ele deu espaço, sem que existisse uma lei que obrigasse naquele momento, a utilização da ética e da moral, tá?
Aí nós vamos pular para outra questão relacionada ao orçamento que você falou. A pergunta que eu recebi foi o seguinte: e quando o orçamento foi assinado, foi aceito o orçamento, e na hora de receber o carro, os itens foram acrescidos ou colocados a mais do que aquilo que estava no orçamento, e que poderiam causar problemas no carro caso fossem retirados. O que deveria ser feito? Duas situações quando esses itens são acrescidos. Existem aqueles orçamentos onde é necessário realmente, você vai abrir um bloco de motor, e aí depois que você abre esse bloco, eu não sou mecânico, tá, gente? Então perdoe alguma impropriedade, uma bobagem, vou usar de uma forma bem didática, mas na hora que você abre o bloco, você vai verificar realmente quais são os problemas. Qual a obrigação da concessionária? Antes de realizar os reparos naquele bloco, informar o consumidor o custo adicional que ele terá. Porque o orçamento inicial ele traz uma estimativa, e essa estimativa pode não se concretizar. Isso é possível, isso é permitido, tá? Porque realmente não há outra forma de se fazer. E o consumidor, nesse caso, tem a opção de pegar o seu motor, ainda que aberto, etc., e levar para uma outra oficina mecânica para que possa continuar. Acontece com frequência? Não acontece, mas é possível acontecer. E eu tenho aquela situação onde o consumidor sequer é informado. Isso, em concessionárias, nós encontramos um pouco menos, mas tivemos, eu não vou dizer que ainda temos, mas tivemos um problema muito sério nos chamados auto centers, né? Inclusive, algumas empresas desse segmento causaram um enorme desprestígio para vários concorrentes que trabalhavam de forma séria. Então, você ia até lá, muitas vezes só para fazer um alinhamento, e quando você voltava para pegar seu carro, a quantidade de itens que eles tinham trocado no seu carro sem sua prévia autorização era absurda. E olhe lá se de fato haviam ou não trocado, que é um problema maior, que aí sim é crime contra o consumo. Mas a regra geral o consumidor ele tem direito ao orçamento prévio e adequada descrição do serviço. A empresa séria, oficina, concessionária séria, quando ela vai mexer no seu carro e ela percebe que haverá uma alteração do preço que ela informou, a primeira coisa que aquele cidadãozinho do call center faz, ele liga para você e fala: olha, o seu carro nós abrimos, tem um problema adicional A, B ou C, o senhor autoriza a troca da peça, o senhor autoriza a realização do serviço adicional, o custo vai ser tanto, assim, assado, negociar isso antes. Esse é o correto. Fora disso, havendo um abuso, seja no preço cobrado da peça ou na falta de informação, nós podemos, em último caso, aplicar até a ideia da amostra grátis, né? De uma forma analógica, para que o consumidor não seja onerado com o custo desse serviço ou desse produto. O problema é a dor de cabeça que causa, né, Rony? Quando sem dúvida. O consumidor tem que discutir, brigar para ensinar a outra parte qual era o direito dele, qual que era o dever da outra parte. Isso aí dá uma dor de cabeça danada. Isso eu sei porque eu passei por uma situação dessa. Eu deixei o carro em um determinado local em Ribeirão e eu fui lá depois de um tempinho, fui lá buscar o carro orçamento estava quase que o dobro do valor que eu tinha feito. Falei, não pode. Meu pai ainda era o diretor do Procon, na época. E aí eles leram o meu sobrenome no papel. Meu pai tá falando alguma coisa ali, ó. Eles leram no meu sobrenome, e na hora que leram o meu sobrenome, simplesmente foram para dentro e falaram assim, olha, as peças que derem para serem retiradas, nós iremos retirar. As que não conseguimos para poder entregar o carro para você, vamos resolver isso aí, porque era uma empresa que tinha inúmeras reclamações no mesmo sentido. Na mesma época, eu lembro que foi um casal que o Paulo ainda falou uma vez, casal de idosos, na base aí de 70 a 80 e poucos anos, que o orçamento era quase R$2.000, na hora que foram pagar chegou a R$10.000. 14 mil reais. Então, se não tivesse a presença do Procon na época, isso aí ia virar um caso de polícia, o caso de polícia igual uma ação judicial, eles estariam discutindo até hoje isso aí. Então o Procon exerceu o trabalho dele naquela hora. Às vezes é bom ter um sobrenome, viu? Porque aí a pessoa já olha, já se resolve tudo, dá água pro vinho. Paulo, eu vou precisar dar um pulo no intervalinho do horário e eu já volto com a Sara e com o Dr. Rony. Vamos lá, Thiago. Hora do Consumidor volta já.
O Posto Triângulo está 24 horas de portas abertas para atender você e com cerveja gelada. Referência em qualidade de combustíveis. Você e com cerveja gelada. Referência em qualidade de combustíveis. Você e com cerveja gelada. Referência em qualidade de combustíveis. 24 horas. Vai ligar para o Posto Triângulo? Fone 3941 5050. Aberto 24 horas. Posto Triângulo. Beba com moderação. Big Feira é só no Big Compra. Segunda e terça tem produtos frescos e com muita qualidade. Vem pra feira. Laranja pera Rio, 98 centavos o quilo. Alface, 98 centavos cada. Batata extra, 1,58 quilo. Banana nanica, 1,98 quilo. Alho extra granel, 1,98 cada 100 gramas. Adicione nosso WhatsApp e confira todas as ofertas. Supermercados Big Compra, sempre próximo, sempre presente. Vocês pediram e nós atendemos. Carência zero para consultas e exame simples renovada. Planos a partir de R$ 75,51. Ligue 3977-6500. Santa Casa Saúde, Ribeirão.com.br. ANS número 41794-7. Responsável técnico médico Dr. Marcelo de Bonifácio, CRMSP número 83560. O Savenhago tem muitas maneiras aqui para você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira e tem o Saviganhe com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos. Tudo pra família e pro meu lar. No Savenhago eu vou encontrar. Com o Savenhago você pode contar. Voltamos com Hora do Consumidor. Voltamos com a Hora do Consumidor e já um questionamento bem direto para a Sara, Paulo, que perceberam que ela tem um sotaque estrangeiro, e aí a pergunta foi o seguinte: se ela não teve uma discriminação dentro do ambiente de trabalho no Brasil na área de tecnologia, por ser estrangeira, por ser mulher. Olha, vou falar aqui, eu cheguei no Brasil 25 anos atrás. Então, eu acho que eu tive mais discriminação pela idade. Então, eu com 27 anos, mulher, estrangeira, eu acho que a primeira discriminação era a idade, que eu era jovem. Então, as pessoas não esperavam que eu era capaz de fazer, ou pensar, ou questionar, ou planejar as coisas. E aí, isso não demorava muito para mostrar que não era isso. Aí, eu acho que o problema de ser americano, as pessoas talvez acham que eu tenho um preconceito deles. Então vem com um pouco de obstáculo, mas é rapidamente quando estamos todos juntos, colaborando, resolvendo os mesmos problemas juntos e tratando da situação que é comum a todos, isso rapidamente vai embora. Eu acho que isso não tem problema. Agora, claro, às vezes eu falo coisas que ninguém entende, mas aí as pessoas só têm que saber perguntar, falar, não te entendi. Ok, tá bom, vou aprender e vamos trabalhando. Então, é isso. Mas realmente, 25 anos atrás, o Brasil era outra. Então, só para colocar aqui, às vezes reclamamos, mas eu vejo bastante evolução nos 25 anos que estou aqui. Tem uma pergunta do Matheus Gobi, como que a Scaffold consegue inserir essas pessoas, essas mulheres, dentro do campo empresarial, né, dentro da área de tecnologia? Olha, eu acho que a parte de seleção é super importante e a Scaffold, como plataforma, nós conseguimos ter, além de campanhas para diversidade, então nós temos campanha de saúde, de diversidade, de mulheres, de outras identidades, que as pessoas começam a se aproximar. E trilhas de diversidade e inclusão que as pessoas aprendem, enxergam em situações, um pouco que vocês estão falando com o Procon. Às vezes as pessoas precisam ver a situação e sentir, ou como o outro está vendo esse problema, para ter um pouco mais de empatia. Então isso acontece via aprendizagens na plataforma e, claro, com vários cursos e possibilidades das pessoas se investir em sua aprendizagem. Então, quando nós falamos de aprendizagem ao longo da vida e falamos de tecnologia, o que está muito claro é que existe hoje e amanhã vai ser diferente.
e que nós podemos aprendê-lo. Então, deixar isso disponível para seus colaboradores, mostrar que nós precisamos mais gente que sabe disso e que a empresa está procurando vagas para isso, e aqui é o jeito de aprender isso, e aqui é seu diagnóstico para que você sabe o que você precisa fazer para atender as necessidades da empresa e as suas. Isso traz um horizonte para as pessoas. Então, eu acho que a plataforma que nós trabalhamos muito ajuda as pessoas a chegar aos seus próximos destinos e ver suas possibilidades. Rony, tem um questionamento que é interessante a respeito da parte de estacionamentos, que eles fizeram uma seguinte comparação dos direitos a respeito de furtados dentro do estacionamento, né? Eu vou dar 2 exemplos. Um mercado que coloca lá na porta do mercado que não somos responsáveis pelos itens que estão dentro do carro. E dentro de um shopping, tanto aquele que paga para entrar, né, paga para você permanecer no local, quanto o que não paga, eles têm um dos que coloca o seguinte: não somos responsáveis pelos itens que estão dentro do carro. Primeiro, eles realmente são responsáveis também por esses itens, e como o consumidor teria que comprovar a existência desses itens? O Rony... Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Pode falar, Rony. Tô ouvindo. Ah, legal. Então, eles teriam que... Nós temos que fatiar esse assunto, tá? Essa plaquinha "não temos responsabilidade", ela não tem grande valia. O fornecedor, ele é sim responsável pela guarda daquele veículo no momento do estacionamento em que seu cliente está no interior da sua loja, do seu estabelecimento, seja um shopping center, farmácia, hospital, enfim, seja lá o que for. Agora, esta responsabilidade ela não é ilimitada, ela não é irrestrita. Então, por exemplo, alguém vai lá e bate no seu carro enquanto ele está estacionado, né? Ora, nós tivemos já na defesa, neste caso de algumas empresas, né, de uma rede comercial, sentenças favoráveis, que uma vez que ele identificou, mostrou que não foi nada de irregular, nenhuma culpa minimamente atribuída àquele estabelecimento, ele não teve o dever de indenizar por aquela batida, né? Agora, por outro lado, se alguém vai lá e quebra o vidro do carro dentro do estacionamento e furta algo que está dentro do veículo, sim, naturalmente que aquele fornecedor é responsável pelo que foi furtado, pelo reparo do veículo, etc. Então, nós temos que entender a conduta, o caso concreto, para poder atribuir essa responsabilidade ao fornecedor, ao estabelecimento. Então, o primeiro dever que o estabelecimento tem é de fazer bem a guarda, de fazer bem a vigilância. Bom, uma vez mostrado que o estabelecimento não realizou bem essa vigilância, não realizou bem essa guarda, o que basta, pelo lado do consumidor, basta que ele mostre que houve esse furto, chega a segunda etapa, a segunda perna da história toda, que é o consumidor demonstrar o que de fato estava dentro daquele veículo naquele momento, né? E aí eu já vi situações das mais absurdas. A pessoa falou: olha, não, eu tinha aqui uma televisão gigante que mal cabia dentro do carro, porque o cara queria ter alguma vantagem em relação àquele estabelecimento comercial. Mas já vi casos também que, como advogado do lojista naquela ocasião, eu até entendia a dificuldade do consumidor, mas ele não conseguia trazer minimamente elementos que mostrassem o que ele trazia dentro do veículo. O nosso cliente, nesse caso, foi bem compreensivo, entendeu que ele tinha um ar de veracidade no que estava dizendo, fazia sentido a questão, e acabou indenizando. Mas numa ação judicial, esse consumidor teria algum problema até de cobrar o seu crédito. Por quê? Porque provar o que estava dentro do carro, a responsabilidade é do consumidor. E provar que não teve culpa ou que não causou o dano é a responsabilidade do fornecedor. Então, nessa briguinha, na prática, muitas vezes o consumidor tem o direito, mas não consegue provar a extensão do seu direito. E aí ele acaba ficando com um cheque em branco, né? Em branco, inclusive, no tocante à assinatura, porque ele não vai conseguir exercer realmente esse reembolso. É uma situação bastante chatinha na prática. Agora, na grande maioria dos casos,
pelo menos os clientes que eu atendo aqui, eles têm essa política de agradar o consumidor, de ser responsáveis e acabam, dentro do razoável, espontaneamente indenizando aquela situação. Paulo? O fornecedor que tem a devida, o devido foco, o foco voltado para o seu cliente, o que ele vai fazer? Não vai deixar o cliente sair dali insatisfeito com um problema que ele deveria ter resguardado o carro da pessoa, né? Agora falou, acontece da pessoa reclamar, tinha 2 notebooks, né? Tinha um televisor de 300 polegadas, enfim, né? E aí não é razoável, né? O que a pessoa vai fazer com 2 notebooks, um televisor de 300 polegadas dentro do carro no supermercado? Aí está errado, né? Então, para isso, existe aí até a justiça ver isso, né, Rodrigo? Eu vou aproveitar uma pergunta para a Sara, que a gente está falando muito na questão de empoderamento da mulher. E aí eu vou usar a pergunta como que essa mulher, aliás, como essa adolescente deveria estar sendo informada na sua educação para que ela realmente tivesse interesse em chegar numa área de tecnologia. Porque nós temos contato com algumas informações que a própria bandeira diz ordem e progresso. O número de engenheiros vem crescendo, assim, gritantemente no país por conta da necessidade do progresso. Deveria ser da mesma forma a questão de tecnologia, porque outros países já estão muito à frente disso aí. Agora, na hora que iniciou a questão do Covid, né, a área de tecnologia também teve uma influência muito grande para se desenvolver processos para que conseguisse chegar na onde nós estamos hoje, de forma positiva. Então, como você consegue colocar na cabeça de uma adolescente, de uma recém-formada, que vale a pena investir numa área de tecnologia? Primeiro é que nós falamos antes, é a área de promissor. Então, quem conhece tecnologia não fica sem emprego. Então, eu acho que essa garantia de que seu esforço, seu empenho vale a pena, o mercado está aí. A segunda coisa é que você é capaz, e se esforçar, existe espaço e você pode aprender, não é um bicho de 7 cabeças. E se você gosta de raciocínio lógico, organização, pensar em como resolver um problema, você é capaz de fazer isso. E eu acho que a outra coisa de falar para adolescentes, que eu trabalho com eles, eu tenho um trabalho de protagonismo juvenil, de liderança, e eu falo para eles, olha, a rede é a sua. Então, o adolescente acaba reclamando e vitimizando com todo mundo em volta, porque, de fato, todo mundo não entende adolescente. Mas quem tem que se entender e querer é o adolescente, e se você quer algo, vai atrás, tem jeito, você vai superar obstáculos e vai achar meios. Tem, como vocês estão falando, tem ONGs que trabalham com tecnologia, tem FATECs, ETECs, tem vários Senai para você ir atrás. Então, existem programas que é possível você aprender a começar. Como online, com nossa plataforma, com outras plataformas, tem curso de graça que você consegue aprender em casa. Agora, se não tem computador, tem que achar um ONG, um lugar que tem computador e internet, mas dá para aprender. Então, eu acho que é adolescente ir atrás, falar que a rede é sua, na sua mão, a seu futuro, e o futuro da tecnologia está aí. Não tem por que não ir para esse caminho. Eu acho que é isso. A outro lado do adolescente é que a vida social é bom, mas você precisa optar para poupar algumas coisas no presente, a sua dedicação aos estudos. E nem tudo é só festa em um momento.
Então, se eu posso falar algo para todos os adolescentes com tecnologia, mulher, homem, quase, é investir no seu futuro e dedicar para o seu futuro é estudo. Eu tenho mais 5 minutos de programa. Eu tenho uma pergunta rápida para a Sara e depois uma para o Dr. Rony, que eu acabei de receber também esse probleminha, viu, Rony? Vou direto para a Sara, que dá continuidade a Giovana Leme. Ela pergunta o seguinte: a Sara comentou que a mulher é criada para ser mais cautelosa tudo antes de fazer algo. Você teria algum conselho para que as mulheres driblassem essa cautela e essa insegurança de forma assertiva, Sara? Eu acho que a primeira coisa é acreditar que perfeição não existe. E que alguém não vai amar ou valorizar você porque você acertou na mosca o tempo todo. E se nós queremos fazer tudo perfeita, nós vamos ficar sozinhas. Então, sozinha você vai fazer uma coisa pequena. Se você quer fazer uma coisa grande, você tem que errar e sentir bem com isso. Isso não é o fim do mundo. Então, errar e aprender do erro e sentir bem com isso. É fácil? É assertivo? Não é fácil, mas não por isso que deve fazer. Então, pode errar e aí ainda vai ter gente que te ama. E ainda vai ter jeito para você aprender e fazer de novo melhor. E aceitando esse mindset, você vai crescer. Rony, eu recebi uma mensagem agora, dizendo o seguinte: a pessoa ela comprou um notebook lá na Magazine Luiza e faz 5 dias. E hoje, na hora que chegou em casa, ela verificou, o computador estava ok, e hoje ela pegou para fazer uma videoconferência. E aí começou a aparecer alguns pontos negros dentro da tela, e aí a tela ficou com metade dela escurecida em menos de 1 hora. Ela entrou em contato com a Magazine Luiza falou que não iria trocar o produto. Então, o que você daria como dica para essa ouvinte conseguir resolver esse problema? Tá mutado aí, Rony? Não, normal, tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá, agora sim. Tá me ouvindo? Eu não tô ouvindo. Tá me ouvindo, Paulo? Tranquilo. Bom, vou falar pro Paulo então. Então, Rony, pode falar, então, eu acho que sou eu só. Eu vou falar pro Paulo e pra Sara, não vou falar pro Rodrigo agora. Então é o seguinte, na verdade é direito desse consumidor, se ele considerou o prazo de 5 dias do recebimento desse notebook, primeiro que ele tem o direito de devolver dentro de 7 dias se a compra foi online, independentemente de qualquer motivo. Então eu não sei se no caso concreto ele foi até a loja física e comprou e saiu com o notebook embaixo do braço, não é o comum hoje, pensando nesses marketplaces, provavelmente ele recebeu isso na casa dele, ele pode simplesmente pôr de volta no correio, ponto. E vai ser reembolsado de todas as despesas, inclusive da devolução. O segundo ponto passado o prazo de 7 dias, ele tem sim o direito à garantia. A garantia de produtos duráveis é de no mínimo 90 dias. Sem contar se ele tenha contratado alguma garantia adicional, enfim, nem vem ao caso, porque parece que é coisa bem recente. E nessa situação de garantia, o fornecedor tem o direito de primeiro tentar recuperar o produto, ou seja, fazer o conserto. Não o fazendo no prazo de 30 dias, aí o consumidor tem direito ao reembolso total ou parcial do preço, caso ele queira continuar com o produto mesmo defeituoso. Senão ele pode pedir tanto a substituição, e aí fica uma escolha do consumidor, quanto a devolução integral do valor pago. Então, no caso concreto, se ele tem aí essa compra online com menos de 7, eu recomendo que ele devolva, acho que é o mais prático a ser feito. Vai abrir o formulário, vai colocar no correio, vai colocar a embalagem de volta, enfim. E não fazendo dessa maneira... O problema é que nesse caso, o Rony, foi loja física, né? Ele foi até a loja física... Então aí ele já realmente não tem o direito a essa teria que cair diretamente para assistência técnica, não tem outra opção. Aí assistência. Tem que mandar para assistência... E aí um consumidor que compra
para utilizar o produto, né, naquele momento, naquele período, acaba ficando sem oportunidade. Então seriam no mínimo 30 dias que ela não teria resolução nenhuma. Eu estou em cima do horário, eu preciso agradecer muito a participação da Sara, também do Dr. Rony. Hoje o papo deu uma diversidade aí bem interessante na conversa. Agradecer também ao Paulo Gardi, o Rodolfo Milone, que esteve conosco aí na participação. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Obrigado, gente. Um abraço. TV Tati, multiplataforma. TV Tati. Você pode ajudar o Hospital de Amor comprando Hipersaúde e cedendo direito de resgate. No especial Você pode ajudar o Hospital de Amor comprando Hipersaúde e cedendo direito de resgate. Você pode ajudar o Hospital de Amor comprando Hipersaúde e cedendo direito de resgate. 50 prêmios de R$3.000 serão 50 ganhadores de R$3.000 cada. Do primeiro ao terceiro sorteios, um mob em cada. E no quarto sorteio, um apartamento mais 4 HB20. Isso mesmo, um apartamento mais 4 HB20 de uma só vez. Hipersaúde. Ajude e concorra. Onde é o seu mundo? Seu mundo é a sua cidade. É nela que você vive, tem suas raízes e cria seus sonhos. É da sua cidade que você testemunha as mudanças que acontecem em todos os lugares. É para onde voltam sua mente, corpo e coração depois de dar a volta no planeta inteiro. E a TV Tati se orgulha de ser, através da tela da sua TV, computador, tablet ou celular, uma das janelas que te conecta com o mundo. TV Tati, sua TV, nossa cidade.